de destrinchar esse assunto, esse embate entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central, a gente conversa com a Aode Cunha, nosso colunista aqui do CNN Money, que vai ajudar a gente a destrinchar esse assunto. Temos o Aode? Temos o Aode. Aode, seja muito bem-vindo, boa tarde e um feliz ano novo, meu caro. Boa tarde, Vitor. Feliz ano novo para você, quem nos assiste aqui também no CNN Money. Aode Cunha, ano novo, com notícias que, pelo menos, não sei se eu posso chamar de velhas, né? Porque aconteceu tudo no final do ano passado, mas parece que o ano não acabou. E eu queria começar com uma análise sua acerca exatamente dessa leitura dentro do Tribunal de Contas da União, de que haveria uma necessidade de uma incursão, pelo menos de uma análise dos trabalhos do Banco Central. Isso num momento em que anteriormente acreditava-se ser uma decisão assodada por parte do Banco Central, posteriormente não. Posteriormente parece que o Banco Central demorou demais. E aí, Aode? Vitor, esse caso do Master, né, que agora ganha este foco atual mais específico com essa discussão do Tribunal de Contas, ele é um tema maior e que vem já há mais tempo, né? Mesmo antes da administração do presidente Galípolo, ainda antes na gestão de Roberto Campos Neto, o mercado já discutia, né, como que o banco tinha esse ritmo de expansão que tinha, emitindo principalmente CDBs, né, certificados de depósitos bancários, que era a forma de ele pegar recursos do público em geral para fazer as suas aplicações, seus investimentos, a taxas bem mais altas que do mercado, baseado nesse conceito de que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, garantiria os investidores, os poupadores, até o limite estabelecido pela lei, mas sabia que isso foram vários alertas que foram feitos. Agora, nessa reta final, a única coisa que o Banco Central não pode ser acusado, pelo menos nesse momento, é de não estar fazendo o seu papel. Porque a liquidação, a gente tem que lembrar, não é só o fato de ter mais de 40 bilhões de CDBs emitidos nessa modalidade, se ter um passivo não coberto aí em torno de mais de 50 bilhões, que é o que se estima, mas o Banco Central recentemente descobriu fraudes, né, de mais de 10 bilhões, em torno de 12 bilhões de reais. Ou seja, ele foi identificar operações que eram fraudulentas, que não tinham base real concreta. E isso é um sinal muito perigoso, porque mostra um risco de insolvência do banco com os seus credores. Então, nesse caso, o Banco Central está cumprindo o seu papel. Como foi comentado aqui, eu acho que em outra entrevista recentemente, a liquidação não se discute. Então, é muito estranho que, nesse momento, e vale dizer que não tem sido só o TCU que fez esse movimento um tanto estranho, a gente já teve outros movimentos de própria cariação pedido pelo STF, envolvimento de políticos, no caso, o que nos dá assim, uma sensação muito ruim, porque é quase como uma tentativa de barrar com o cumprimento de uma função muito importante para o sistema financeiro que o Banco Central tem que ter. Hoje, uma informação que acaba de chegar, uma apuração da Larissa Rodrigues e do Telcuri, aponta que o ministro Jonathan Jesus, né, relator do caso no Tribunal de Contas da União, avalia suspender, ao menos durante o mês de janeiro, a decisão que determinou a inspeção no Banco Central a respeito dessa decisão de liquidar o Banco Master. Seria exatamente por algum aspecto técnico ou a fervura política, a repercussão da opinião pública, ela ficou insustentável? De novo, nós estamos decidindo sobre a avaliação do órgão que é responsável pela fiscalização dos bancos, sobre a solvência dos bancos, e não é dos bancos, são de milhares e milhares de poupadores, não só no Master, mas em outros bancos que acabam indiretamente sendo afetados nas suas condições de captação, de liquidez, de garantias do próprio FGC por conta dessa operação do Master. Então, o Banco Central, ele tem um papel e tem que se deixar ele ter esse papel de definir se há condições para o banco operar ou não, e aparentemente não há. Foi por isso que foi decretada a liquidação, principalmente depois da descoberta dessas duas fraudes. Então a gente começa a entrar num terreno, se a temperatura política está maior, vamos demorar mais tempo, não me parece que seja o papel do TCU nesse momento. Isso só coloca um risco adicional, que é um risco adicional, inclusive, de incerteza para o próprio sistema financeiro, porque eu repito, não é só a discussão sobre o Master, o que acontece com os credores do Master. Há todo um sistema baseado
na confiança que o Banco Central é um órgão fiscalizador do sistema financeiro, que os bancos que estão operando têm boas condições de solvência, de liquidez, que tem um sistema de seguros que cobre isso. Então, não é só sobre o master que está se discutindo, é sobre a funcionalidade do sistema financeiro e o papel das instituições aqui. Hoje, um consumo de mais de 40 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito, um terço dos recursos disponíveis no FGC, cerca de um terço, e mesmo que não represente um risco sistêmico para o sistema financeiro nacional, que vale o registro, né, é muito sólido, é claro, cria esse ambiente de uma certa incerteza do ponto de vista regulatório, mas mais do que isso, né, quando a gente tem uma instituição como o Tribunal de Contas da União, praticamente agindo como um agente político, contestando atribuições de um Banco Central independente, essa incerteza do ponto de vista institucional, essa insegurança jurídica, afugenta o investidor também, né? Sem dúvida, não é um sinal bom, né? Se tem alguma coisa que o Brasil conseguiu construir de solidez nas suas instituições nessas últimas décadas, foi um Banco Central independente, né? Independente não só na lei, mas independente nas suas ações. Vamos lembrar que o Banco Central, nas últimas décadas, já liquidou algumas dezenas de bancos, né? Por que nunca houve essa gritaria? E, de novo, eu não estou, já falei isso no início, não estou falando só sobre o TCU, nós tivemos movimentações em defesa, ou postergação, ou crítica do Banco Central em várias frentes, dentro da classe política, dentro do Congresso, no Judiciário. Assim, chama atenção a quantidade de resistências que vem neste tema. Se entende, talvez, pelo tamanho do crescimento que chegou o banco e as suas ramificações, os seus aportes de recursos em diferentes frentes. Acabamos de saber da notícia de uma eventual compra de influenciadores para defender o caso do Master. Então, assim, o que é preciso é resolver isso, deixar que as instituições trabalhem com as suas funções, o que é de cada um no seu momento. E que o Banco Central, nesse momento, no momento que ele apura fraudes em volumes expressivos, onde há um risco concreto de insolvência dos ativos do banco para cumprir com as obrigações com os credores. E isso tem um efeito que é um efeito sistêmico, não é efeito só no banco, é efeito reputacional para o sistema como um todo. Nós precisamos preservar que as instituições possam cumprir com seus papéis republicanos nesse momento. Tem uma outra questão que acho que a gente deveria, inclusive, tratar mais, que envolve essa exposição de fundos de pensão de estados a papéis do Banco Master, que compunham exatamente essa carteira de vencimentos de pagamentos de aposentadorias e pensões de funcionários públicos. Fora isso, relembro aqui também que houve em julho de 2024 aqueles dirigentes da Caixa que se opuseram à compra de títulos, né, de um lote de 500 milhões de reais em letras financeiras emitidas pelo Banco Master e uma posterior demissão desses funcionários. Como é que essa exposição também de fundos públicos, por exemplo, né, de fundos de pensão, que risco isso traz exatamente para a aposentadoria, para as pensões, para os recursos disponíveis nesses fundos de pensão de estados e municípios, por exemplo? Vitor, esse que você está falando agora é mais um exemplo de quanto da extensão, né, dos problemas que estão envolvendo essa instituição financeira, o Master. Fundos de pensão são fundos com recursos, na maioria das vezes, né, no caso dos fundos públicos de pensão, de funcionários públicos, de servidores públicos, de empresas estatais que contribuem a sua vida inteira para chegar ao final da sua aposentadoria, na velhice, e ter um complemento garantido de recursos. Então, majoritariamente, os gestores desses fundos, eles têm que estar olhando para aplicações com risco muito controlado, né? Papéis do governo de renda fixa, garantidos, ativos reais de solidez. Quando você começa a fazer aplicações de risco maior, porque tem uma promessa de um retorno maior, como era o caso, né, dos CDBs do Banco Master, você está entrando num terreno que não é um terreno de gestão prudente, né? Esses fundos de pensão, eles deveriam ter seus conselhos, seus comitês, muitas vezes estão ligados ao governo, tem órgãos de fiscalização também,
Mas isso revela também, geralmente, muito desses fundos, você tem um conjunto de indicações que são indicações políticas, né? São, muitas vezes, alguns dos gestores são indicados politicamente, e aqui se mostra também como esse ambiente da política parece ter contaminado um caso como esse também. Mas é muito triste você ver fundos de funcionários do Rio, do Amapá, de vários lugares, com exposição demasiada em títulos de risco elevado, como se mostraram ser esses. Eu já vi, inclusive, instituições financeiras oferecendo papéis do Banco Master antes dessa bomba estourar com risco altíssimo, CDBs, né, Aodi? Aodi, mesmo que remotamente seja uma ideia completamente fora da realidade, mas pensando, fazendo exercício de hipóteses aqui, beleza, TCU foi lá, conseguiu reverter a liquidação do Banco Master heroicamente. Como é que o banco sobrevive amanhã? Você compraria um CDB do Banco Master, Aodi Cunha? Não, eu não. Eu, como investidor, como analista de mercado, macro, não compraria, mas é mais do que isso, né? Se o Banco Central, e não há por que duvidar que tenha feito um trabalho correto ao decretar a liquidação, ao ver que tinham fraudes, ao ver que tinha um risco de insolvência, tudo indica que o banco teria muita dificuldade em conseguir mobilizar esses recursos. E, portanto, manter o Master significaria ter aporte de que fonte? Mais recurso público? Mais recurso no FGC? Mais recurso de que fonte a mais? E, além disso, se é feito assim, com o Master, que não deveria ser feito, à revelia da decisão do Banco Central, qual é a mensagem para, eventualmente, outras instituições financeiras e outros bancos que queiram continuar com captações mais arriscadas, oferecendo taxas mais altas, se a informação que se passa pelo mercado, o incentivo que se passa, é que se der algum problema depois, vai se achar algum recurso para cobrir esse rombo. Isso é muito ruim do ponto de vista sistêmico para o sistema financeiro. Só fica tranquilo, na viúva paga. A gente compra com alguma estatal, tá tudo certo. Conversei com a Aodi Cunha. A viúva somos todos nós, né? São todos viúva, todos nós, pagadores de impostos. Pobres, coitados, pagadores de impostos. Eu, você e a nossa audiência, Aodi Cunha. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer dividir tela com você. Um feliz ano novo novamente. Obrigado, Vitor, para você e para quem nos assiste.